Oi, gente, no vídeo de hoje eu quero continuar falando com vocês a respeito da passagem de Lucas, capítulo 22, versículo 32, que fala assim: Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Ontem eu estava assistindo um vídeo e me veio essa revelação. Eu fui procurar essa frase no grego, para que a sua fé não desfaleça, e eu encontrei a palavra eclípe, que o significado dela é cessar, esgotar-se, faltar e desaparecer por completo, como num eclipse. Essa palavra ela é origem da raiz da nossa palavra eclipse. E o que eu queria falar para vocês é que eu encontrei aqui essa mesma palavra em outra passagem aqui na Bíblia, muito próxima, alguns capítulos antes, no capítulo 16, do versículo 1 a 13, da parábola do administrador infiel. Eu vou resumir aqui para vocês. Essa parábola, ela conta que um patrão, dono de uma propriedade, ele recebeu uma denúncia de que o administrador dele estava desperdiçando seus bens, e ele foi tirar satisfação com esse administrador, falando: olha, você não vai poder mais ser meu administrador, então preste suas contas. E o que ele fez? Ele sabia que ele ia ser demitido, ele começou a chamar as pessoas que estavam devendo e que ele tinha cobrado a mais. Provavelmente, estudos sugerem que ele fazia algo parecido com o que Zaqueu fazia, cobrava a mais, e ele começou a dar desconto das dívidas para esses devedores, esses clientes, e aí esses clientes começaram a ficar felizes com ele. E depois, no final, o patrão até elogia, fala que ele foi muito esperto, fazendo amigos através da riqueza injusta, né? Porque ele acabou, o desconto que ele deu, na verdade, provavelmente seria que ele cobrou a mais desses clientes, e essas pessoas acabaram ficando gratas a ele por receberem esse desconto. Só que ele fez amigos através de uma riqueza injusta, né? Porque, então, quais são as lições que a gente tira aqui? Primeiro, qual que é a relação, Andresa, desse versículo com o que Jesus chama a atenção de Pedro? Essa palavra, né? Porque lá ele está falando, Jesus está falando para Pedro, para que a fé dele não desfaleça. Então, no sentido de faltar, de cessar a fé. E aqui, no mesmo sentido, vai ser o versículo-chave aqui dessa parábola, é o 9, que ele fala assim: faça amigos, então, com as riquezas da injustiça, para que você seja bem recebidos nos tabernáculos eternos. Então, é isso que ele está falando, né? Para você se prevenir, para você fazer o bem com que você adquiriu erroneamente, para que no futuro você seja bem recebido, para que você receba toda a gratidão e o amor das pessoas a quem você, de certa forma, tentou lesar. Aí, o que a gente tira de lição daqui? É que no sentido de faltar, né? Então, da mesma maneira que aqui ele está falando para a gente se prevenir quando faltar as riquezas, e ele elogia, né? O patrão elogia que esse homem, ele foi esperto. A palavra que está aqui na Bíblia é que ele foi esperto em se prevenir para o futuro. E muitas vezes a gente não se previne, tanto é que Jesus orou por Pedro, né? Para que a fé dele não cessasse, a fé dele não se esgotasse quando ele fosse provado e Jesus não estivesse mais aqui. Então aqui, qual é a primeira comparação que a gente pode fazer aqui, né? A parábola, no versículo 10, ela vai falar que quem é fiel no pouco vai ser fiel também no muito. Então, será que a gente tem sido fiel nas coisas de Deus, assim como a gente tem sido fiel nas coisas aqui da terra? Muitas vezes a gente tem tirado o foco daquilo que é importante, daquilo que é prioridade, para nós que estamos nos preparando, aí, nos aguardando, na verdade, a volta de Jesus, para ir morar com Ele no céu. Então, será que a gente está priorizando aquilo que é importante de verdade?
Então a gente tem que pensar, né? Segunda lição, a gente não pode servir a dois senhores. A parábola ela vai terminar falando que a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro, que são os pagãos. Em Mateus, em Mateus 6, no verso 32, ele vai falar que são os pagãos que se preocupam com essas coisas, que a gente que serve a Deus, que é filho de Deus, a palavra é bem clara, ela fala que Deus sabe o que a gente precisa, que Ele vai suprir em tudo. Então que a gente não precisa se preocupar com essas coisas, né? E priorizar o reino de Deus. Por isso, eu queria deixar aqui para vocês, lá em Tessalonicenses, no capítulo 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 16, ele vai falar assim: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Aqui ele está dando uma direção da gente não apagar, não deixar cessar o Espírito Santo dentro da gente, que é mais ou menos uma paráfrase daquilo que foi dito em Levítico, no capítulo 6, no verso 12 e 13, que fala assim: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Aqui, então, a gente vê que Deus nos incentiva desde lá do início, quando foram dadas as leis, quando foram dadas as regras do tabernáculo, né, para serem seguidas, para poder fazer a adoração a Deus, o culto. Então, em Tessalonicenses, Paulo vem falar de outra forma, mas a mesma coisa, que a gente deve orar sem cessar e manter o Espírito Santo. Então, não apagar o Espírito Santo dentro da gente. E a mesma coisa que Jesus estava falando para Pedro naquele momento, para ele não desfalecer a fé, para ele continuar crendo, porque Jesus não estaria por perto. E aqui então eu queria encerrar. Como que a gente faz para não deixar apagar o Espírito Santo? Como que a gente faz para continuar? A resposta está em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, que fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, ser fiel no pouco, né? Ler a palavra, meditar na palavra, orar, jejuar. Mas eu não gosto de ler a palavra. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a mensagem de Deus. Então, se você não gostar de ler a palavra, você pode ouvir. Hoje tem vários aplicativos para ouvir a palavra, e no aplicativo vermelhinho lá também dá para você digitar a Bíblia, e vai aparecer várias versões para você ouvir, né? Mas o importante também é meditar, poder ter um período de leitura, porque quando você lê, você nota coisas no texto, para você fazer perguntas, e através dessas perguntas você vai ser edificado, porque daí você passa a ir além daquilo que está só escrito ali. Você amplia o seu entendimento, você amplia o seu conhecimento e se aproxima mais de Deus através disso, conhecendo também da cultura de Israel. Então, isso é o que eu quero deixar para você hoje, para a gente ser fiel no pouco, para a gente procurar perguntar se a gente está fazendo o que é importante, o que é prioridade, para poder fazer o mínimo, né? Ser fiel no pouco e não servir a dois senhores, né? Porque vai desagradar um e deixar o outro feliz. E a gente não pode servir a dois senhores. Então, a gente tem que também eliminar da nossa vida aí o que a gente está colocando acima de Deus, ou rever as nossas prioridades e colocar na ordem correta. Que Deus te abençoe.